Fala, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Viver de Eletro. Pessoal, nessa aula aqui eu vou estar explicando para vocês, para a gente estar identificando, né, tubo de descarga, tubo de sucção, de retorno, certo, pessoal, de um compressor de geladeira. Bom, aqui a gente tem um compressor, né, esse aqui é um compressorzinho da Embraco, certo? Um compressor que trabalha com gás R134. A gente vê todas as especificações deles por esse rótulo, tá? Ah, Sérgio, como é que eu vou identificar se o compressor é um compressor de um quarto, um compressor de um quinto, um compressor de um sexto? Vou estar passando isso para vocês numa aula específica, tá? Como estar identificando a potência dos compressores. Mas antes a gente vai estar falando um pouco aqui sobre os compressores, né? Aqui a gente está com o compressor todo aberto. Para vocês que não conhecem, esse daqui é um compressor, tá? Aqui, como vocês podem estar notando, é uma rebobinagem, certo? Aqui é uma rebobinagem normal de um motor, né? Aqui na parte de cima é onde a gente vai ter o nosso pistão que vai estar succionando, que vai estar criando a compressão, succionando o ar para estar fazendo o sistema de refrigeração da geladeira, certo? Bom, como que a gente vai estar identificando esse sistema? Esse aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o induzido. Esse aqui, pessoal, é o induzido que fica aqui na parte de dentro do motor, né? Onde faz girar o pistão, né? E o pistão vai trabalhar para cima e para baixo, para cima, para frente, para trás, aliás. Alguns trabalham para cima e para baixo, criando esse sistema de ar, né? De compressão, e onde vai criar todo o serviço da geladeira. A gente tem esse compressor, a gente pegou esse compressor aqui para estar mostrando mais de perto para vocês qual é o funcionamento, como que funciona o compressor. Bom, vou estar retirando esse compressor aberto aqui, vou estar mostrando para vocês, explicando sobre esse outro compressor aqui, mostrando para vocês quais são os tubos. Então, certo? Como eu consigo identificar qual é o tubo? O tubo de serviço, o tubo de sucção, o tubo de descarga. Bem simples, tá, pessoal? Primeiro, né? Vocês vão notar que os motores vão ter sempre dois tubos que é praticamente da mesma espessura, certo? A maioria das vezes esse tubo de retorno e sucção aqui, eles têm a mesma espessura. E sempre vai ter um que vai ter uma espessura um pouco mais fina. Esse com a espessura um pouco mais fina é o tubo de descarga, tá? No caso aqui eu consigo ver identificar, vocês vão conseguir estar identificando também que esse tubo aqui ele é um pouco mais fino do que esse. Então esse aqui é um tubo de descarga, onde está soltando, né, jogando o nosso gás, né, soltando o ar para a geladeira, o gás, empurrando o gás, certo? E esses aqui são o tubo de serviço e o tubo de retorno. Em alguma geladeira, em alguns compressores, aliás, vocês vão estar conseguindo inverter, colocando a válvula Schrader nesse lado do tubo, outra desse outro lado, mas geralmente, por exemplo, tem alguns compressores, igual os novos da Electrolux que estão vindo, você consegue colocar em qualquer lado a válvula Schrader para estar fazendo o tubo de serviço, né? Para estar colocando a válvula Schrader e estar fazendo o serviço, recarga de gás ou algo do tipo. Então é bem simples. Quando você ligar o compressor, né, fazer o teste direto nele aqui, se estiver fazendo o teste direto, você já vai conseguir identificar qual é o tubo que vai estar soltando o ar, né, que é o nosso tubo de descarga. Então, o tubo de descarga a gente já identificou, vamos ali, soldamos, depois a gente só identifica o tubo de retorno e o tubo de sucção, né? No caso, esses dois tubos aqui, eles succionam o ar para dentro, né? E independente, na maioria das vezes você consegue tanto estar colocando a válvula Schrader aqui ou a válvula Schrader aqui para estar fazendo essa recarga de gás, certo? Em alguns compressores, vamos supor, quando você pediu especificamente de tal geladeira, igual esse daqui, né, o compressor R134, você pediu esse compressor aqui. Normalmente, quando eles estão com esses tubos da mesma altura, tá, você pode estar colocando o gás, ou você pode estar colocando a válvula Schrader tanto aqui como aqui, onde fica mais facilitado para a gente estar colocando o tubo de retorno da geladeira, pessoal. Então, quando geralmente ele estiver da mesma altura, esses dois tubos de sucção, você pode estar colocando a válvula Schrader em qualquer localização que fique melhor para a gente estar instalando o tubo de retorno da geladeira. Tá bom, pessoal? A gente vai ter algumas aulas aqui fazendo os autotestes no compressor, teste de compressão. Vou estar explicando melhor para vocês
mais simples que eu estava mostrando, né? Mostrando o compressor aqui para vocês. A gente vai ter uma aula identificando como está identificando a potência do compressor. Então é isso, pessoal. Esse aqui, para quem não conhece, o motor de geladeira, o compressor da geladeira, certo? Então a gente se vê aí na próxima aula. Valeu! Fala, meus alunos, tudo certo com vocês? Pessoal, nessa aula a gente vai estar tendo aqui uma aula sobre termostato de geladeira, certo? Seguinte, a gente já teve uma aula aí de termostato de forno, vocês viram que aquecendo o nosso bulbo, vocês conseguem estar identificando se ele está armando, desarmando, tudo corretamente, né? Basicamente é o mesmo teste, né, do termostato de geladeira, só que a gente vai estar colocando algo gelado aqui, né? Você pode estar fazendo esse teste com uma bacia de gelo, mas eu vou estar mostrando o teste aqui mais básico com a minha. Eu vou estar mostrando o teste básico aqui com o meu botijão de gás, certo? Por quê? Porque ela vai estar dando o teste aqui de congelamento mais rápido, da temperatura mais rápido, para eu estar mostrando para vocês, certo? Bom, primeiro teste. A minha geladeira ela está ligada direto, certo? Ela fica ligada direto, certo? A geladeira que trabalha com termostato, pessoal. Não vamos se enganar com o sensor, certo? Que é diferente. Bom, primeiro teste a se fazer. Geralmente os termostatos eles vêm com 2 conectores, certo? Esse aqui é o de uma Electrolux, ele vem com 3 conectores, mas esse conector do meio, vocês podem estar notando, ó, tem esse contato. Esse contato do meio ele é um pouco mais fino, ele apenas serve para a lâmpada, tá? Para fazer o acionamento da lâmpada no interruptor. Então, bom, o primeiro teste que a gente se faz quando o termostato está ligado direto, né? Como é que é o teste? A gente vem aqui com o nosso multímetro na escala aqui de continuidade, escala de BIP, certo? Vamos estar engatando aqui uma ponteira aqui no lado, num contato, né, onde a gente vai estar engatando aqui, e no outro, né? Se ele ficar funcionando direto, né, até mesmo com ele desligado, né, aqui ele está desligado, ele está funcionando direto, pessoal. Outra coisa, se a geladeira estiver com muito gelo, né, não estiver desarmando, vou estar fazendo o teste aqui para vocês, não estiver desarmando, você fazer esse teste aqui, colocar o gelo, ele aqui na borrica de gelo, o bulbo na borrica de gelo, ele não estiver desarmando, o termostato está com defeito. Como eu sei que o termostato está bom? Vou estar testando um termostato aqui, ótimo para vocês. Tá? Esse aqui é o bulbo do termostato, né? Nessa pontinha aqui é onde a gente vai estar acionando, colocando o nosso gás, para estar fazendo o acionamento aqui, para ele estar desarmando. Então a gente vai ligar aqui, ligamos o nosso termostato, você pode ouvir que ele faz um clique, né? Quando ele dá aquele clique ali, né, no caso, quando ele está desligado, ele não pode bipar, pessoal. Vocês estão vendo lá que ele não está bipando, certo? Quando a gente já liga, ele já dá o acionamento. Ó, certo? Desliguei, parou, liguei, funcionou. Bom, agora o que a gente vai estar fazendo? Eu vou pegar aqui a minha botija de gás, né? Para ser um pouco mais rápido. Aqui com a minha botija de gás, com ela virada, eu vou estar engatando aqui o bulbo aqui na parte de dentro aqui mesmo do nosso botijão, onde vai sair o líquido, né? E vou estar fazendo aqui, jogando o gás gelado para ele estar desarmando o nosso termostato, né? Então eu vou estar ligando aqui. Eu estou abrindo o registro. Pessoal, ele vai ter que desarmar. Ó, já vi que lá desarmou, pessoal. Nosso termostato já está desarmado, né? Como a gente já congelou aqui o bulbo, se a gente botar a nossa mão aqui e superaquecer, ele vai voltar, ele vai ter que voltar a ligar, certo? Então agora botei minha mão aqui para estar aquecendo e para estar desarmando do termostato. Pode demorar um pouquinho porque a gente jogou bastante gás, né? Ele vai dar um estralo, ó, pronto, ele deu um estralo e já começou a funcionar, né, a bipar. Quando ele der o estralinho aqui, quer dizer que ele já desarmou novamente. Se a gente estiver aqui colocando o gás novamente, né, ele está bipando, pessoal. Vocês vão estar notando que lá vai estar desarmando. Ó, estou aqui com o pino do termostato, vou estar ligando o gás. Está saindo, desarmou, parou de bipar, pessoal. Vocês podem ver que lá já ficou no infinito, né? Isso quer dizer que o termostato está com funcionamento
100%. Se eu ficar aqui acarcando com a mão, ele vai desarmar novamente, né, e vai voltar a bipar. Esse é o teste mais simples que tem a se fazer no termostato. Vocês vão ouvir, ó, vocês ouviram o barulhinho que fez? Tec. Então esse barulhinho é quando o termostato aciona novamente, quando você estiver colocando aqui novamente. Jacaré, termostato, né, vou estar colocando aqui no contato, já vai bipar novamente. Então esse termostato aqui está com funcionamento 100%. Se você fizer esse teste, o termostato não desarmar, ele está com problema, certo? Às vezes o bulbo pode estar quebrado, ter vazado o gás que ele tem aqui na parte de dentro do bulbo, né? E é onde ele não dá o funcionamento correto nesse termostato, certo? Você vai estar usando isso para praticamente, tá, todos os termostatos, beleza, pessoal? Um testezinho bem simples, mas ajuda vocês bastante aí. Como eu fiz aqui para vocês com o gás, né? Vocês podem estar fazendo aí também numa bacia com gelo, certo? Uma bacia com bastante gelo, ele vai ter que desarmar também. Vai estar por nada ele demora um pouquinho mais, né? Mas ele vai ter que estar desarmando o termostato também. Valeu, pessoal? Então é isso, um abraço e a gente se vê até a próxima aula. Fala, meus alunos, tudo certo com vocês? Meus alunos, nessa aula aqui a gente vai estar aprendendo, né, a fazer uma brasagem aqui do cobre com o alumínio, né? Vamos supor que você pegou uma geladeira e tem uma junção de cobre com alumínio. Então vocês vão estar usando essa técnica. Aqui é um tubo de alumínio, esse aqui é um tubo de 5,16. Então a gente vai estar usando essa técnica para estar fazendo essa brasagem, certo, pessoal? Então como é que a gente vai estar fazendo? A gente vem aqui, né? Primeiramente, a gente vem sempre e lixa bem essa superfície, tá? Tanto a do cobre quanto a do alumínio. Lixa bem. Certo? Já está bem lixado. E a superfície do alumínio também. A gente vai estar lixando muito bem a superfície do alumínio. Por quê? Bom, vocês já vão estar aprendendo aqui e eu já vou estar mostrando certinho para vocês o porquê de estar sempre lixando bem a superfície. Eu vou estar lixando aqui para estar melhorando. Show de bola! Aqui a gente já consegue ver que ficou bem lixadinho. O que a gente vai estar fazendo, né? Vamos estar conectando o nosso alumínio aqui no nosso cobre, certo? Ele tem um encaixe perfeito. Qual é o próximo passo, certo? Bom, vocês vão estar precisando, né? Para estar fazendo essa brasagem, a gente precisa de uma vareta especial que se chama Zinca Flux. Essa vareta, quando você for na distribuidora comprar, você vai estar pedindo a vareta Zinca Flux, certo? Se for outra vareta, ela não vai estar fazendo essa brasagem aqui na solda do cobre com o alumínio, certo? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês com o turbo Toshi, né? Com o turbo Toshi para a gente estar fazendo essa brasagem. E vocês têm que sempre utilizar o turbo Toshi numa escala bem mínima, certo? O fogo, a chama bem mínima. Por quê? Porque o alumínio ele tem um ponto de fusão bem mais baixo do que o cobre. Então ele se derrete, isso quer dizer que ele se derrete bem mais rápido do que o cobre. Então vocês têm que estar tendo essa noção aí, certo? Então a gente vai estar ligando aqui o nosso maçarico, colocando a nossa brasa bem fraquinha, né? Bem fraquinha, e fazendo esses movimentos. Tá, vamos botar a chama bem fraquinha. Vamos tacar a chama bem fraquinha aqui, pessoal, e fazendo esses pequenos movimentos aqui, para frente e para trás, certo? Um pouco mais esquentando o cobre. Bom, quando a gente vê que já estiver meio bom, a gente vai tacando a Zinca Flux, certo? E a gente vê que já vai pegando a solda. Bom, aqui eu já vi que ficou uma solda 100%, ficou uma solda perfeita. Vocês conseguem enxergar, vou estar mostrando aqui para vocês. Ó, essa aqui é a Zinca Flux para fazer brasagem com alumínio e cobre, certo? Pessoal, vocês sempre tem que verificar essa solda, é uma solda muito complicada. Por quê? Por causa do ponto de fusão, né, do alumínio. Então, sempre quando vocês for fazer isso, né, tá fazendo bem os testes, colocando uma esponjinha aqui com um saborzinho para ver se ela vai dar vazamento, né? Mas aqui eu já vi que ficou uma solda perfeita, aqui na parte de trás, aqui na parte da frente ficou 100%.
certo? Essa aqui é a abrasagem do alumínio com o cobre, do cobre com o cobre. Você já sabe que é bem mais simples, né? Bem mais fácil, é apenas com o Fosco Copper. Ele tem um ponto de fusão bem mais demorado, então um ponto de fusão bem mais alto, então você já sabe que fica bem mais simples de estar soldando cobre com cobre. O alumínio já é mais complicado, né? Vocês vão encontrar bastante alumínio assim na parte das evaporadoras, das frost free. Então vocês vão estar, né, bastante fazendo esse tipo de solda aqui, certo? Com essa vareta específica, a Zinca Flux. Se não for com essa vareta, pessoal, não funciona, tá? Vai ter outra aula aí que eu vou estar mostrando para vocês também o alumínio, né? A gente fazendo a solda do alumínio com a solda fria. Só que daí a solda fria não dá pra gente fazer aqui no cobre com o alumínio. Apenas alumínio, né? Que a gente consegue estar usando a Alumax, a solda fria. Uma solda que eu vou estar apresentando para vocês. Depois a gente vem aqui, a gente lixa bem, né? A gente lixa, verifica novamente se ficou 100%. Você pode também estar passando uma escovinha de aço para ver se ficou 100%. E aqui vocês conseguem ver que a minha solda aqui ficou ok, ficou perfeita. Na parte de baixo, na parte de cima ficou 100%. Então, pessoal, essa daqui é a solda de cobre com alumínio, a famosa Zinca Flux, certo? Então é uma aula aí que vocês têm que estar treinando bastante. Às vezes vocês podem estar pegando um pedacinho curtinho de alumínio, um pedacinho de cobre e estar fazendo esse treinamento aqui, né? Antes de estar fazendo a abrasagem numa evaporadora de cara, porque você pode acabar derretendo por si a evaporadora. Então é bom você sempre estar fazendo assim uns treinamentos antes de estar fazendo qualquer abrasagem, certo? Compra uma varetinha, duas, essas varetinhas aqui não são tão caras, são mais caras do que a Fosco Copper, né? Mas elas rendem bastante, né? Vocês vão usar praticamente só para fazer essas brasagens de cobre com alumínio. Mas então é isso, pessoal. E a gente se vê aí na próxima aula. Valeu, um abraço e até mais.